E aí, beleza? Bem-vindo ao canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo e vários outros temas. E hoje vamos para mais um vídeo aqui de análise de mercado, né? Vamos analisar aqui como que está o cenário do Bitcoin, né? E das criptomoedas em geral, cenário macroeconômico também, alguns dados, algumas notícias aqui, né? Vamos dar uma atualizada. Beleza? Só compartilhar minha tela aqui rapidinho para a gente começar. Beleza. Então, primeiramente aqui, né, gráfico do Bitcoin no 4 horas. A gente está numa região aqui importante, né, uma região de topo, que é a região que vai aqui entre os 108 mil, 107 mil, na verdade, até os 110 mil. Então aqui é uma região bem importante, entre 107 e 110 mil dólares. A gente teve uma leve correção aqui, né? Por esses últimos dias. E fizemos aqui um pivô e estamos voltando, né? Fizemos aqui também meio que um ombro, cabeça, ombro aqui invertido no gráfico de 4 horas, né? Que se confirmar ele, o Bitcoin tende a subir muito forte. A gente tinha formado um padrão de ombro, cabeça, ombro no gráfico diário, mas ele não foi validado. Ele foi invalidado por esse movimento de alta de ontem para hoje, né? Na verdade, de sexta-feira, né? Mais ou menos, começou a retomar a alta e foi invalidado esse padrão gráfico no gráfico diário. Então agora estamos aqui na região de 108.300 dólares. Estamos na região do topo, do último topo passado ali do começo do ano, né? Que é uma região bem importante. A alta histórica da gente está aqui nos 112 mais ou menos, 111 e pouco, 112. Então a gente tem regiões importantes aqui para romper, né? No curto prazo, o RSI de 4 horas está na região de sobrecompra. Então acabou de entrar aqui na região de sobrecompra, indicando para a gente uma possível saída de trade, né? Quem está fazendo trade aí já tem que começar. Quem comprou para trade, se posicionou em trade nesse fundo aqui do 101, 102, talvez seja uma hora de começar a pensar em realizar seu trade ou realizar parcial, né? Principalmente quem está alavancado aí. No gráfico diário, vamos aumentar o tempo gráfico aqui, para a gente ver como é que está aqui. Comportamento. Olha, meu TradingView deu uma bugada, deixa eu atualizar ele aqui. Tem hora que dá uma bugada aqui na internet, mas faz parte do show. Atualizou aqui, vamos ver aqui no gráfico diário. O gráfico diário, como eu disse, né, a gente estava formando aqui um padrão gráfico de ombro, cabeça, ombro. Que se fosse validado ia trazer o Bitcoin aqui para baixo, aqui, ó, nessa região aqui mais ou menos dos 93 mil dólares. Mais ou menos nessa região. Só que esse padrão foi invalidado justamente por essa alta de sexta-feira, né? Mais ou menos. Começou. Sexta-feira, né? Na quinta-feira a gente veio para confirmar esse padrão, né? E na verdade a gente teve uma reversão aqui e até o momento, presente momento, anulamos esse padrão gráfico. Esse padrão gráfico de ombro, cabeça, ombro, ele não funciona muito bem para o Bitcoin, não. Geralmente, eu acho que ele tem uma assertividade aí em torno de 60%, talvez no máximo 70%. Então, algumas vezes vai dar mesmo esse erro mesmo. Eu não gosto muito de operar por esses padrões gráficos, senão, mas não dá para negar que estava se formando o padrão, né? Mas não validou ele. Então, o que eu espero, né, para os próximos dias? Vamos ver no gráfico semanal aqui. Gráfico semanal, alta, padrão de reversão, né? Você vê que semana passada a gente tentou puxar aqui para baixo, né? Tentamos puxar aqui para baixo nessa vela, mas ele veio e voltou e fechou lá em cima, né? Então, Bitcoin semana passada, por exemplo, chegou a mínima aqui de 100 mil dólares e 400 e fechamos em 105.790, né? O máximo 106.854. Então, assim, não vamos falar assim que o Bitcoin, o mercado não aceitou, né, essa baixa, né? O Bitcoin tentou puxar, tentou vir aqui na média 14 aqui, mas o mercado puxou para cima de novo. Já estamos abrindo essa semana já com alta de novo.
Então, na minha visão, é um padrão de reversão, né? Aqui a gente teve uma correção, tentou iniciar uma correção e estamos revertendo. Foi a famosa queda pega bobo, né? Que a gente fala. No gráfico 4 horas, bem interessante aqui, eu vou mostrar isso aqui. No gráfico de 4 horas ou no diário? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi no diário que formou isso. Esse padrão justamente, ó, quando a gente vê esse tipo de vela aqui, ó. Isso aqui é bem interessante, ó. Esse tipo de vela aqui, ó, essa vermelha. Olha lá, ó. Agora deu um zoom aqui, dá pra ver bem. Então ela dá um pavio pra cima, um pavio pra baixo e fecha no meio, né? Igualzinho, ó, ela fica até bonita, né? E geralmente ela é uma vela baixista, né? Geralmente ela fecha em baixa. Ela fecha vermelho. Aqui atrás aqui temos outra aqui também, ó, que fez a mesma coisa. Bem aqui, ó. Essas velas, geralmente, aí, ó, fechou bem o mesmo esquema lá, ó, tá vendo? O mesmo padrão, o pavio que fecha para cima fecha para baixo e ela fica no meio. Essas velas são velas de manipulação de mercado. Então, o que ocorreu na quinta-feira foi uma manipulação clássica de mercado, né? O mercado puxou lá embaixo, puxou lá em cima e veio e fechou mais ou menos no meio. Isso aqui é o smart money, né? O dinheiro inteligente, as corretoras, os grandes fundos, as baleias gigantescas do mercado, manipulando o mercado para liquidar a galera, né? Liquidar a galera que está shortada ou a galera que está em long, né? Tá apostando na alta ou apostando na baixa. Se a gente pega aqui, a gente tava num triângulo simétrico aqui, mais ou menos aqui, né? Não tá bem configurado não, mas mais ou menos aqui um triângulo simétrico no gráfico diário também aqui, ó. Quando forma esses triângulos simétricos, geralmente o preço faz isso. Ele sai para um lado e depois vai para o outro. Ou ele sai para cima e depois vem para baixo, ou ele sai para baixo e depois vem para cima. 90% das vezes acontece isso. É muito raro de não acontecer isso quando forma esse padrão aqui de triângulo simétrico, principalmente no gráfico diário. Então foi justamente o que aconteceu aqui. Aqui também foi a mesma coisa, ó, nessa região aqui. Formou o triângulo, né, simétrico, formou o triângulo simétrico aqui, o preço saiu para baixo, depois saiu para cima, lateralizou e depois seguiu a sua tendência, né? Então o que pode acontecer agora no preço do Bitcoin? Ele pode sofrer uma resistência nessa faixa aqui dos 110 até os 112 aqui e lateralizar por alguns dias, para depois romper. Então é o mais provável de acontecer. E ter alguma correçãozinha bem fraca aí, de 1%, talvez, 2%, e ficar lateral aqui nessa região do topo, por alguns dias, para depois romper esse topo aqui. Ele já não vai chegar assim e romper de cara, não. Eu acho muito difícil. Pode até acontecer, mas eu acho muito difícil. Eu acho que ele vai ficar lateral nessa região aí por alguns dias, para depois realmente romper e buscar aquele alvo nosso que tá... Nosso não, né? Meu, né? Que eu espero ali entre os 125 e 130 mil dólares, que é o padrão da xícara que foi formada no gráfico semanal, desde lá do fundo do mercado. Beleza? Então minha análise de Bitcoin é mais ou menos isso, né? Vamos ver aqui o total 3 aqui das altcoins, como é que tá. O foco nosso aqui é Bitcoin, mas também altcoin também é interessante a gente saber como é que tá aqui, né? Tanã, total, cadê aqui? Total market cap, total 3. Beleza, total 3 aqui tá tentando, né? As altcoins aqui, o mercado de altcoin tá tentando. Isso aqui é excluindo Bitcoin e total 3 é excluindo Bitcoin e Ethereum. Só as altcoins. Isso aqui é sem o Bitcoin e sem o Ethereum. Só as altcoins mesmo. Então tá aqui, tá acima da média 14, né? Tá lateralizando em cima da média 14. Tá um padrão bonito, tá bonito. Tá configurando assim, tá demonstrando intenção de continuar rompendo, né? Então, porque perdeu a média 14 aqui, ó, você vê que perdeu, testou ela várias vezes, testou, agora passou para cima e tá vindo fazer suporte, construir suporte em cima dela. Então isso aqui é bem bullish, né? Bem positivo. Vamos aguardar, né? Galera pergunta da altcoin season quando vai ser. É influenciada justamente por isso aqui. Esse gráfico aqui é o que manda na altcoin season, né? Vamos ver o que vai dar, né? Eu espero a altcoin season como o último movimento do mercado, lá para o fim do ano. Vamos ver aqui, 1.023 dias para o halving, então ainda falta 1.023 dias para o halving. Daqui 23 dias vamos acender o sinal amarelo de atenção,
porque vamos entrar na fase crítica nos últimos 200 dias de alta do mercado, né? Indicador P-Cycle-Top ainda muito longe, tranquilo ainda. MVRV longe, gráfico arco-íris longe, Stock to Flow, vamos ver o Stock to Flow. Stock to Flow longe, começou a querer ficar verdinho ali, mas ainda tá bem tímido ainda, tá longe ainda. Aqui o Fear and Greed, vamos ver como é que tá o Fear and Greed. Já vai ter voltado para ganância aí. A galera é só ter uma quedinha de 1%, vai para medo. Teve uma alta de 2%, vai para ganância. Estamos aqui em 62. Mais um indicador on-chain, indicador de topo de ciclo, né, do Bitcoin. É o Maior Múltiplo, muito longe também ainda. Não passa nem perto. Liquidation Price, Liquidation Heatmap, né? Aonde tem liquidez no mercado? Bastante liquidez, 108 até 109. Então é justamente a região ali que eu falei que eu espero ter uma resistência ali, né? Entre 108 e 109. E aí ter uma lateralização dessa região. Justamente, na verdade, é o preço que está agora, né? Já estamos nessa região já. Mas tende talvez a subir um pouquinho mais, para depois lateralizar. Viu? Tende a bater ali talvez uns 109. 108, 300. Então talvez bata ali uns 109 e depois lateralize para continuar a sua tendência mais forte, né? Que é de alta. Do ciclo ainda que não acabou e está longe de acabar. Notícias aqui, eu tinha separado essa daqui, ó. Livecoins é um site bem bacana, né, que eu uso aí, já indiquei para você aí, para você ficar atualizado. Alexandre de Moraes determina a apreensão de criptomoedas da deputada Zambelli. Se ela tiver cripto e se ela tiver principalmente Bitcoin, né, não tiver na corretora, mesmo cripto, se não tiver na corretora, é impossível de bloquear. Eu acho que o Alexandre não entendeu a regra do jogo ainda não, ele está achando que é igual ao banco, ele manda e desmanda. Se ela tiver Bitcoin, tiver em autocustódia, acabou. Nenhum serviço da Terra pode fazer nada, vai ficar só chupando o dedo. Mas eles ainda tentam, né? Aqui ó, essa notícia que também eu achei interessante. Ó, bolivianos começam a precificar produtos, né, do mercado ali interno, ali, do uso do dia a dia ali, cotidiano, né, em criptomoedas na Bolívia. O que eles estão usando? Estão usando o USDT, que é o que eu penso também que vai ser a moeda, vamos falar assim, a moeda comercial, a moeda de cripto comercial, assim, vai ser o USDT, vai ser o dólar. O Bitcoin não vai ser usado para isso. O Bitcoin é complicado de ser usado para isso e nem é o intuito dele ser usado para isso. Quem tem Bitcoin não vai querer ficar comprando pão com Bitcoin, abastecendo o carro com Bitcoin. Aí que tá até uma foto aqui do biscoito Oreo, em USDT, né? Preço em USDT. 22, 15, 22 dólares, né? 15 dólares. Óculos aqui, ó, 107 dólares. Lá na Bolívia. O negócio lá tá indo por água abaixo, né? O governo tá colapsando. A economia já colapsou, né? E o governo tá numa crise violenta. E agora a galera o pessoal achou essa saída, né? De precificar os produtos numa moeda forte que é estável, né? E fácil de transacionar e fora do controle do governo. Justamente o USDT. O USDT dá para fazer isso tranquilo, em carteiras on-chain, irrastreáveis, incontroláveis também, né? Inconfiscável, então é uma opção sim, né? Eu acho que o Bitcoin não vai ser usado para isso, não vai ser usado para isso. O USDT é mais prático. Quem tiver Bitcoin, o cara quiser gastar Bitcoin, ele troca Bitcoin por USDT e aí gasta onde ele quiser. Inclusive com cartão de crédito hoje é o trem mais fácil de você fazer, né? Eu mesmo utilizo o da Bybit para fazer esse tipo de transação. Não tem parceria nem nada, mas quem quiser dar uma olhada, eu utilizo o da Bybit. Beleza? Eu acho que é isso, né? Então vamos ver aí os próximos movimentos aí do mercado, né? Quem ainda está acumulando Bitcoin, qualquer queda de 2%, 3% é compra para o médio prazo, né? Para o médio e longo prazo. Quem já está posicionado já de muito tempo, igual eu, já estou posicionado desde 2022, eu acho que agora não é muito hora de compra. Talvez para trade, mas compra para acumular mesmo. Eu acho já meio arriscado já o momento que a gente está. Eu acumularia caixa
para comprar no fundo do mercado no ano que vem. Provavelmente vai ser o fundo do mercado no final do ano que vem, começo de 2027. Nesse momento agora eu compraria para trade, entraria para trade. A não ser que você entrou no mercado agora recente e ainda está comprando, está acumulando, tentando pegar esse último movimento de alta. Aí sim compensa você ir comprando semanalmente ou a qualquer recuo do preço, né? Coloca ali no gráfico 4 horas, configura o RSI ali em 4 horas, o RSI pegou aqui na região de sobrevenda, compra para o longo prazo, vai comprando e acumulando. Beleza? A nossa tendência de alta ainda não acabou, mas já está chegando ao fim. A festa tá chegando ao fim. Beleza? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, compartilhe nos grupos aí de WhatsApp e eu volto com mais vídeos em breve. Beleza? Um abraço para todo mundo com Deus. Até o próximo episódio.